Nosso entrevistado no programa de hoje é Cher Soares, que é consultor e presidente do Grupo Triunfo e é um grande empreendedor e vai falar hoje sobre visão estratégica, empreendedorismo e sustentabilidade. Cher, muito obrigado pela participação no programa e por nos ter recebido aqui no Grupo Triunfo. Obrigado, Wagner, o prazer é todo meu. Cher, o que é o Grupo Triunfo? Como surgiu essa ideia? Wagner, o Grupo Triunfo é uma ideia que surgiu, eu diria, muitos anos atrás, né? Há muito tempo atrás, estudando, lendo sobre empreendedorismo, sobre prosperidade, sobre gestão, eu acabei tomando conhecimento de um livro, que é um livro que inclusive já fica a dica aí para todo mundo que está nos assistindo, que é o livro A Lei do Triunfo, que é como se fosse uma espécie de tratado, uma espécie de manual de prosperidade para todos aqueles que desejam triunfar. E de posse desse conhecimento, né, que me fez muito bem, eu acabei fundando a empresa Triunfo, que tinha como missão filosófica essa propriedade de compartilhar com as outras pessoas essa tecnologia de prosperidade. Então, assim, em 2003, fundamos a Triunfo Consultoria e de lá para cá nós abrimos mais dois outros negócios, que são a Triunfo Propaganda e Marketing e a Renco Máquinas e Equipamentos, que constituem assim o Grupo Triunfo. Quando você desenvolveu essa formatação, como você falou, em 2003 iniciou a consultoria, Isso. focando em recursos humanos, liderança, esse foco principal. Exatamente. Posteriormente, em 2005, você desenvolveu uma nova empresa que é a Triunfo Propaganda e Marketing. Como surgiu essa mudança de ideia, né, para incorporar o grupo? Ou seja, estou em recursos humanos, agora já vou atuar também com uma empresa de consultoria em propaganda e marketing. Jóia, tem uma história aí que talvez valha a pena ser contada, né? Eu sou de Salvador, na Bahia, né? Eu sou baiano, nasci em Salvador e vivi em Salvador até o ano 2000. E eu sou aquele típico baiano que nasceu com vontade de vir para São Paulo, né? Então, em 2000, eu fui transferido de Salvador para São Paulo pela indústria farmacêutica. Então, eu era executivo da indústria farmacêutica. E em 2003, eu saí da indústria farmacêutica para me transformar em consultor. Então, trabalhei como consultor durante um período, de 2003 até o final de 2004, com esse foco de liderança, de gestão de pessoas e, sobretudo, com foco na área comportamental, porque é uma premissa do sucesso sustentável, que é o desenvolvimento pessoal, ele precede o desenvolvimento profissional. Então, nós trabalhamos muito com essa área comportamental de 2003 a 2004. Em 2005, nós abrimos a Triunfo Consultoria e aí, em 2007, nós abrimos a Triunfo Propaganda. E quando nós abrimos a Triunfo Propaganda, aí respondendo diretamente à tua pergunta, esse objetivo, ele adveio do fato de que a gente entendeu que a comunicação acaba sendo também uma ferramenta, uma alavanca poderosa para as empresas que querem construir resultados. E como a Triunfo Consultoria já era uma empresa que tinha uma missão de construir resultados e desenvolver negócios através das pessoas, nós acabamos complementando essa estratégia com uma empresa de comunicação, de propaganda, que pudesse, através do marketing, através da propaganda, construir resultados também sustentáveis através de uma comunicação poderosa, bem fundamentada e que pudesse ajudar, inclusive, a construir marcas, resultados e empresas. Então foi assim que nasceu a Triunfo Propaganda em 2007. Isso que é interessante, esse lado empreendedor, ele já demonstra essa necessidade de você estar tendo uma visão estratégica, uma visão de futuro, e você foi buscando novas alternativas, sempre, vamos dizer assim, impaciente, né? Impaciente no sentido, olha, eu posso fazer mais, eu posso construir mais, e você continuou direcionando a sua atividade na prestação de serviço, ou seja, abriu uma empresa que finalizou, por enquanto, né, todo o grupo, que é a Renco Equipamentos e Marketing, que é de locação também, isso, prestação de serviços também. E você visualizou o que no mercado que você teve essa ideia de desenvolver essa empresa? Muito bem, uma boa pergunta. Eu, como empresário, eu sempre trouxe comigo uma percepção de que uma das nossas missões é, inclusive, ter um papel ativo na nossa sociedade. É, inclusive, contribuir com a sociedade na qual nós vivemos, seja nosso bairro, seja nossa cidade, seja nosso estado e, por que não, nosso país. Nesse sentido, a infraestrutura, ela acaba sendo uma premissa do processo de desenvolvimento sustentado. E o Brasil, como nós sabemos, ele é nesse momento a bola da vez, no cenário econômico, geopolítico mundial. E se projeta que a ascensão do Brasil nos próximos anos e a sua importância na economia mundial será extremamente desenvolvida. Sendo assim, a área de infraestrutura é uma área que vai ter uma explosão de demanda para os próximos anos. E aí nós fomos juntando essas percepções
compreendendo as necessidades que o mercado tem e, ao mesmo tempo, o tempo inteiro revisitando a nossa missão, que no fundo, sempre passou por construir coisas, né? Então era construir resultados através de pessoas, construir resultados através de comunicação e, por que não, ajudar o Brasil no processo de crescimento sustentado, construindo também obras, né? Construindo infraestrutura, agora através das máquinas e equipamentos para a construção civil e para a construção em geral, que são o principal produto dessa nossa empresa que se chama Renco Máquinas e Equipamentos. Administrar a empresa sempre é um pouco complicado, precisa muita determinação, muita análise, muito estudo, mas administrar pessoas é muito mais difícil, porque existem as diferenças culturais, as crenças e valores distintos, segmentos distintos. Então, como que você lida hoje com essas 3 empresas? Qual a quantidade de funcionários que você possui e como é administrar essas pessoas? Como que funciona hoje? Muito bem, hoje o Grupo Triunfo está chegando a um contingente aí de 50 pessoas trabalhando conosco. A nossa visão, inclusive de curto prazo, é que esse número muito em breve chegue a 75 e logo depois a 100 pessoas. Nós temos, inclusive, através da Renco, uma perspectiva de grandes contratações no curto prazo. E como fazer tudo isso? Isso, de fato, é um grande desafio, né? Então, existe uma característica do empreendedor, do empresário, que primeiro é fundamental, que é a obstinação. É ele ter consciência de que esse processo impõe seu nível de exigência e de que cabe a ele, como o gestor desse negócio, encontrar as medidas mais adequadas. E aí existe um fator crítico de sucesso para qualquer empresário que deseja crescer, que é conseguir formar uma boa equipe, sobretudo uma boa equipe gerencial, que acaba se tornando o grupo que divide com ele, que compartilha com ele a responsabilidade de gerir todas as outras pessoas dentro de uma organização. Bom, somando-se a isso, que é uma equipe gerencial muito boa, competente, engajada, inclusive, vem a questão do alinhamento, né? Essa equipe gerencial e todos os demais colaboradores da empresa só poderão seguir aquele tratado se aquilo estiver claro, se a empresa tiver uma visão muito clara, se a empresa tiver um objetivo muito bem estabelecido, que se transforme numa estratégia e que, por sua vez, se transforme em um plano, com uma sequência de passos e com um grupo de pessoas com papéis e responsabilidades bem definidos, cada uma com a sua atribuição, com métricas que permitam e indicadores que permitam acompanhar o progresso, até para que a gente saiba se em algum momento a gente está se desviando do plano original, para que a gente possa, inclusive, impor as medidas corretivas, ajustar o nosso plano e trazer de volta, né, a nossa nave aqui ao curso. Então, para isso é necessário que a gente use fundamentos gerenciais. E aí todo empreendedor precisa ter em mente que o processo de aprendizado não para nunca. Ele vai ter provavelmente que se cercar de conselheiros, se cercar de consultores, se cercar de parceiros. Por que não contratar pessoas, inclusive, melhores do que ele, mais competentes do que ele, para que ele possa alicerçar o crescimento da tua empresa nos fundamentos gerenciais que vão permitir que ele tenha um negócio sustentável. Até para que, em algum momento, o empreendedor acabe saindo também desse ciclo, que é um ciclo também de excesso de trabalho, que é um ciclo até que impõe algum nível de estresse, em alguns casos. Exato. Cher, você desenvolveu várias empresas, atua há um bom tempo no mercado, atuou como executivo em outras empresas. Agora, dê algumas sugestões, dicas, como você superou um grande obstáculo que a maior parte dos empreendedores acabam enfrentando. Muitos têm uma ideia excelente, porém, na hora de administrar o seu negócio, ele tem dificuldades, porque ele não se preparou, ele não teve uma grande formação, ele se preocupou muito com a ideia do negócio, de como fazer ele crescer. Mas o problema qual foi? Agora que cresceu, como é que eu dou conta de tudo isso? Como que você se preparou para conseguir fazer com que mantivesse esse sucesso nas suas empresas? E com certeza você já deve estar com uma visão de algo mais para frente. O que você tem feito para conseguir administrar com sucesso? Muito bem, essa é uma excelente pergunta. Por quê? Porque os empreendimentos costumam surgir, e os empreendedores, normalmente de alguma ideia que está relacionada a alguma paixão, inclusive, que aquele empreendedor tem em relação àquele negócio. E aí ele costuma abrir aquele negócio muito fundamentado naquela ideia, né? Então, se ele é alguém que domina a produção de determinado produto, ele pensa em todos os aspectos que compõem a produção do produto, mas aí ele abre a sua empresa, ele abre a sua fábrica, ele abre a empresa qualquer que seja e de repente ele se vê às voltas com os outros desafios que esse negócio impõe, como vender, como gerir, como administrar todas as relações
que um negócio impõe, como relações com funcionários, relações com sindicatos, dependendo do seu segmento, relações com o governo, uma relação que não costuma ser muito fácil, relações com toda a burocracia que compõe o universo das empresas. E aí, em algum momento, Wagner, eu costumo dizer, o empreendedor ele é quase que abduzido por essa miríade de atividades e ele acaba deixando de cumprir, às vezes, com o propósito original do seu negócio, que é aquela vocação por aquele produto. Bom, isso é um fato. Vai acontecer, aconteceu comigo, aconteceu provavelmente com você que está me ouvindo aí, que tem a sua empresa, e talvez aconteça com você que está pensando em abrir o seu negócio lá adiante. Como é que você pode lidar com isso? A primeira questão é você tentar antever todos esses desafios que você pode encontrar. E você vai fazer isso através de consultorias, você vai fazer isso através de um processo de planejamento, procurando entidades que possam assistir você nesse processo de abertura da sua empresa, que não pode ser, inclusive, um processo empírico, que não pode ser um processo intuitivo e tampouco um processo aventureiro. Tem que ser um processo alicerçado em bases sólidas, com controle de ansiedade. Fazer um bom plano de negócios. Um bom plano de negócios, excelente observação, porque você tem uma grande ideia, não tenha dúvida, mas você precisa transformar essa ideia num grande negócio também. O segundo ponto é você começar a entender que estrutura organizacional você precisa em termos de pessoas e de papéis e responsabilidades para que você acabe ficando com os papéis que são mais compatíveis com as suas competências. Então, se você é naturalmente o grande vendedor, evidentemente que esse é um papel que você vai exercer mais dentro da tua empresa, mas você não vai poder deixar de considerar o papel da gestão, da administração, do controle do dia a dia, e aí talvez seja importante você procurar preencher essa necessidade que toda empresa tem, seja com sócio, seja com gestor ou com um funcionário bem qualificado para o exercício daquela função. Então esse aspecto ele é vital, uma compreensão de que papéis e responsabilidades você precisa ter para que você preencha essas caixinhas e você tenha a segurança de que o seu negócio tem aquelas áreas-chave devidamente preenchidas. Chefe, na Triunfo Propaganda e Marketing, vocês administram em várias contas de vários segmentos. Certo. Uma delas é a De Pascoal, que é uma empresa maravilhosa, que tem um projeto excelente, principalmente focando na sustentabilidade. Perfeito. Recentemente, eles desenvolveram um novo projeto, que é o projeto Ser De Pascoal. O que é esse projeto? Como surgiu essa ideia? Como que ele contribui para a sociedade? Eu creio que a De Pascoal, ela inclusive dispensa apresentações, ela está num estágio, numa maturidade, de acordo com toda a tua história, que eu costumo dizer que ela transcendeu, né? E o próprio presidente da De Pascoal, no seu papel de empresário, ele transcendeu e ele passou a ter a compreensão de que uma empresa, ela também tem os seus ciclos. Nós costumamos dizer que as empresas costumam ter 4 destinos. As empresas costumam nascer e desaparecer, costumam nascer e sobreviver, costumam nascer e crescer até determinado ponto e costumam nascer para perpetuar. Então, a De Pascoal é uma empresa que nasceu para se perpetuar, nasceu para ser perene. E de posse dessa visão, eles compreenderam que eles têm uma missão de deixar um legado. Deixar um legado. E esse legado vem na forma de sustentabilidade, que é criar um processo que permita que as futuras gerações possam ainda gozar dos recursos naturais, possam ainda viver num mundo sustentável e possam também ter acesso a outras oportunidades. E foi assim que nasceu o SER, que é um processo, é uma sigla, né? O SER, que significa sustentabilidade, educação e responsabilidade, onde se promove um consumo consciente, onde se promove uma migração de um modelo de negócios que deixa de ser um modelo de negócios de promoção de vendas para um modelo de promoção de valores, que deixa de ser um modelo de negócio reativo para passar a ser um modelo de negócio proativo, focando na manutenção, inclusive preventiva, focando num consumo sustentável, consciente e responsável, para que de fato a gente possa contribuir com a natureza, que a gente possa contribuir com a sociedade e que a gente possa inclusive contribuir com o mundo no qual vivemos, para que ele possa inclusive beneficiar futuras gerações. A De Pascoal é um excelente exemplo porque ela sempre deu essa prioridade para o lado social, para o lado sustentável e cresceu significativamente. Hoje é uma das maiores empresas no país deste segmento, correto? Correto. A De Pascoal ela tem uma compreensão muito ampla do que significa sustentabilidade, né? Sustentabilidade é uma expressão que abarca de fato uma série de aspectos. Evidentemente, a empresa precisa ser sustentável, ela precisa ter lucro.
E para ser sustentável, ela precisa, inclusive, dar um atendimento ao cliente que crie uma relação sustentável. E para que isso aconteça, ela precisa desenvolver uma relação com seus funcionários que seja sustentável. E que para que ela tenha também fornecedores qualificados, ela precisa também criar relações com os fornecedores que seja sustentável. Mas mais do que isso, se ela vende para o mercado, se ela vende para as pessoas, ela precisa que o mundo seja sustentável. Exatamente. Então é aí que eu digo que a De Pascoal transcendeu. Ela compreendeu que o papel dela, entre outras coisas, é contribuir para a sustentabilidade do todo. E é isso que ela faz, o que a torna, inclusive, uma empresa querida. E as empresas queridas costumam ser as empresas que são reconhecidas pelo valor que elas agregam aos seus clientes, aos seus acionistas, aos seus colaboradores, aos seus fornecedores, aos seus stakeholders, todos eles, e efetivamente a toda a comunidade. Isso transforma a empresa querida e é por isso que a De Pascoal é uma empresa tão querida de todos nós. Para quem não conhece, a De Pascoal, como foi falado, ela sempre atuou com essa preocupação no lado sustentável e social. Você não precisa estar comprando um produto, por exemplo, para adquirir livros que falam sobre sustentabilidade, revistinhas para a criançada já aprender a como reciclar material, a como aproveitar melhor os seus bens, os seus brinquedos. Existem também à disposição a venda de chinelos feitos com borracha de pneu reciclado. Então, em tudo que ela faz, ela sempre direcionou isso. É uma coisa que eu admiro muito, considerando que hoje as empresas se preocupam em crescer e ter resultados apenas, lucros, sem agregar, sem deixar algo para o legado, como você falou. A De Pascoal, nesse ponto, com certeza, ela foi sensacional, se diferenciou e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito mais para a sociedade. Não tenha dúvida. E essa questão, ela está muito alicerçada no fato que a De Pascoal tem um propósito de existir. E toda empresa deveria ter. Uma empresa, quando tem clareza da sua missão, ela é muito poderosa. Porque a clareza da missão de uma empresa, ela favorece o engajamento. Ela favorece a adesão das pessoas que trabalham nessa empresa em prol dessa missão. E quando você junta uma missão que tem um propósito com muito significado, algo pelo qual vale a pena trabalhar, algo pelo qual vale a pena se dedicar, você tem um componente fundamental que é um desafio para todo empresário, que é a motivação das pessoas. É o engajamento e a motivação das pessoas e um alinhamento dos valores das pessoas com os valores da empresa, o que é decisivo para que a empresa tenha empowerment, para que a empresa tenha punch, para que a empresa tenha capacidade, inclusive, de mobilização dessas pessoas. E associado à missão, uma outra coisa que é fundamental e que a De Pascoal tem muita clareza, ela tem muita visão. Ela sabe quem ela quer ser, ela sabe como ela quer ser percebida e reconhecida pelo mercado. E você que é empresário, você que é empreendedor e você que é aspirante empresário que está nos assistindo aí, também deveria pensar a respeito disso. Qual é a visão da tua empresa? A empresa que você já tem ou a empresa que você quer ter deseja se transformar no quê? Porque a clareza dessa visão é fundamental para que as pessoas, inclusive, possam aderir à tua causa, aderir ao teu propósito e se mobilizar em torno de um objetivo. Chefe, muito obrigado por ter nos recebido, a entrevista foi excelente. Eu tenho certeza que você conseguiu passar muita informação de grande importância para os empreendedores, para os empresários e para a sociedade como um todo. E agradeço mais uma vez e vou convidá-lo a estar presente no nosso programa numa próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, eu estou à disposição e fica aí também um convite para quem nos assistiu para visitar nosso site, para conhecer a nossa empresa. Nós também estamos buscando, Wagner, com muita frequência parceiros, empreendedores que também possam apostar na nossa causa e nos ajudar a engrossar as nossas fileiras para que a gente também possa deixar nosso legado na nossa sociedade, tá bom? Então, obrigado pelo convite e sucesso para todo mundo. Obrigado. Acabei de entrevistar Cher Soares, consultor e presidente do Grupo Triunfo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.